Olá, muito bem-vindo você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Hoje no programa Ler para Ser, você vai conhecer mais uma escritora riopretense, escritora, jornalista, que é a Jussiele Hipólito, que está aqui comigo. Muito obrigada, Ju, pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você, Mariana, pelo convite. Bom, vamos falar então um pouco sobre o seu trabalho. Você que já tem 15 livros publicados, também participação em algumas antologias, não é? Então, eu me formei, eu sou de Frutal, Minas, aí eu vim para Rio Preto, morei aqui por 6 anos, fiz jornalismo na Unorp e depois eu fiz pós-graduação na Unilago. E assim que eu terminei minha pós, eu me mudei para Bahia, fiquei lá por 19 anos. Aí quando a minha filha nasceu, eu tinha um desejo, eu já sempre li. Desde muito pequenininha eu sempre li muito. Eu falei, eu quero que a Sara, que é minha filha, tenha o maior nível de cultura, de acesso à literatura, que ela tenha muitas experiências com histórias. E aí, Itabuna não tinha livrarias, então eu tinha pouco acesso a compra de livros. E aí eu falei, olha, eu quero uma história por dia. E eu comecei a escrever. Então eu escrevi, assim, diversos livros para ela, e todo dia, e eram livros que, tipo assim, eu deixava no Word, no computador. Então ela não tinha imagem, era só as narrativas. E aí ela era apaixonada pelo livro Bichinho Doce, que é um livro que eu fiz sobre cárie, exclusivo para ela, e funcionava muito bem, porque eu falava, Sara, vamos escovar, senão vai dar bichinho doce. E hoje ela tem 14 anos, nunca teve cárie. Que ótimo. E através de aí eu contava essa história para os amigos, eles falaram, Ju, publica, porque vai ajudar outras crianças. E assim eu fiz, e aí não parei mais. Aí veio Bichinho Doce 2, A Dentadura da Vovó Não Tem Cárie, e aí surgiu outros livros de outros temas, mas assim, todo o início foi através dela. E hoje você tem já 15 livros infantis publicados. De 0 a 10 anos. O meu público é os pequenininhos, é onde eu consigo trabalhar bem e é onde, assim, é toda a minha motivação. Eu saio renovada, é um ânimo estar nas escolas e conversando com essas crianças. E esse contato aí, a vivência com a sua filha foi o que te inspirou, então, desde o início? Sempre. Então, assim, até hoje ela gosta de ler e foi o que me motivou. E aí, acompanhando o desenvolvimento dela também, o que você viu, quais eram as demandas das crianças, as necessidades que você sentiu para colocar nas histórias? Então, mudou muito, né? Hoje tá as crianças são outras. Então, eu tinha muito o que eu era de criança. E então, hoje, assim, eu percebo que falar sobre fazendinha já não é mais o que vai atrair tanto essas crianças. Então, hoje, tem que fazer um trabalho de pesquisa bem grande para estar atraindo esse público. O meu último foi o Meu Ombro Dói, que eu falo sobre excesso de tela. Porque eu tenho uma preocupação aí com essa primeira infância. Eu acho que a criança, ela tem 70 anos da vida dela para ser adulto. Então, vão imaginar aí que uma criança vai viver até os seus 80, né? É muito tempo para ser adulto. Então, essa pequena infância aí, eu tenho uma certa preocupação e foi onde eu fiz O Meu Ombro Dói, que é sobre o excesso de tela. Já conectada aí você Já conectada com esses assuntos da atualidade, não é? Eles mudaram muito, né? Sim. É impressionante, assim, quando eu vou nas escolas, o que eu percebo de não adianta falar de patinho feio agora. É assustador a mudança de temas para esse público de 0 a 10 anos. E a literatura infantil, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem essa dificuldade, né, de despertar a atenção do leitor, né, da infância. Quais são os recursos que você usa para isso, para que eles se interessem pelas histórias? Eu acho que está na ilustração, sabe, Mariana? É uma ilustração, de repente, no caso do Bichinho Doce, eu acertei sem ter essa consciência. Então, assim, é de ter monstro, eles amam monstro. Quanto mais a ilustração de repente, a ilustração nem acompanha a narrativa, sabe? Tipo assim, são várias leituras, né? Quando você pega um livro, a narrativa tem uma história, né? O texto, a ilustração conta uma outra. Então, assim, eu tô sempre mais focada na ilustração. Uma ilustração, de repente, em preto e branco, uma coisa mais, um desenho mais atual, sabe? Não tão redondinho como era antigamente. Eu acho que aí tá alguns dos segredos dos livros para essa geração de 2025. O ilustrador acaba sendo um coautor, né? Com certeza. Do livro. Muito importante. Como que você faz essa seleção de quem vai ilustrar suas histórias? Olha, eu fiz muitos livros de maneira independente. Então, assim, a do Bichinho Doce era uma
funcionária de uma clínica que eu frequentava de acupuntura. Ela desenhava muito bem. E eu falei assim, vamos fazer esse livro comigo? Então foi muito assim, aleatório. Não era ilustradores profissionais. Depois eu conheci o Thiago fez vários. Humberto, entregador de coisas, que ele é entregador. Então assim, era um desenho que tinha uma moto. E eu fiz na época da pandemia. Então ele fez uma ilustração muito futurista desse livro. Então assim, foi muito aleatório. Eram pessoas do meu dia a dia. Legal. E aí toparam essa aventura aí de escrever o livro e ilustrar junto com você. E era assim, muito amigos, sabe? Pessoas que eu convivia, que eu falava, olha, ilustra. E eu dava todo o script do que eu queria, olha, quero que seja dessa forma. E cada um com o seu toque, assim, mas sempre visando essa ilustração mais moderna. E você falou aí da publicação independente dos livros, né? Foi só no início, depois você conseguiu editoras parceiras? Como é que foi esse processo para você? Consegui, porque eu queria experimentar diversas possibilidades. Então eu fiz, o independente é muito bom na questão financeira, porque você, até tipo assim, você vai para gráfica, você banca aquilo ali, mas todo o 100% é teu, você consegue colocar o valor que você acredita naquele trabalho, então é uma maneira confortável, boa. Eu gostei de trabalhar de forma independente, mas aí tem a questão da credibilidade, né? Muitas pessoas te cobram a questão da editora. Aí eu fiz com a Zinha 2 livros, Semente e o Chocolate do Coelho. Então a ilustração já é deles, eu já não tenho acesso à escolha. Eles até mandam um portfólio. Dentro dessas 18 opções do catálogo, qual você escolhe, certo. Qual nome você quer. Então é legal. A Então, editora Azinha Literária, né? exatamente, a Zinha. Então eu tenho 2 com a Zinha. Fiz alguns e-books que eu não fiz de maneira físico, então também eu falei, vou tentar só e-book e depois eu tenho as antologias. Tá certo. Bom, e você tinha mencionado aí a pandemia, como que foi a sua produção literária nesse período? É tão interessante, Mariana, que eu não consigo escrever como a maioria, tipo, todos os dias um pouquinho. Se você falar, Ju, escreve um livro hoje. Não, eu não tenho esse livro, eu não tenho esse tema. É muito assim, do dia. Às vezes eu tava na esteira, me veio o título. A dentadura da vovó não tem cárie. E aí eu consegui desenvolver. Outros, vinha a história e eu demorava meses para ter o título. Então assim, super difícil quando eu consigo a história, mas eu não tenho o título. Eu prefiro quando eu tenho o título e depois eu desenvolvo a história. Então na época da pandemia não teve esse repertório de histórias. Um dia eu estava na minha varanda e eu estava observando um entregador de coisas no prédio de vizinho. E estava chovendo e a pessoa demorou muito a descer. E eu fiquei tão indignada com aquilo, eu falei, olha, tá servindo, é de uma importância gigantesca essa profissão. E eu fiquei muito sensibilizada. Aí foi quando eu fiz o Humberto Entregador de Coisas. Os desafios dele em relação a estar entregando essas encomendas, e ele é um livro sobre empreendedorismo. Então ele era pequenininho, ele recebia essas entregas, que a mãe fazia as compras online, depois ele foi entregar as coisas para a pizzaria do pai, e ele tinha um sonho de ter uma empresa de entrega e ter uma empresa de acessórios de moto, porque ele era apaixonado por moto. Então assim, é um livro bem interessante. Então assim, na pandemia eu só consegui fazer esse e eu não tinha esse foco. Eu vivi a pandemia assim muito para a família e não nessa coisa de estar produzindo. Então eu produzi só esse. Bom, e esse livro que você está comentando, ele traz aí um significado, né, um ensinamento para as crianças. Você tem essa preocupação nos seus livros? Ser mais didático ou eles trazem também mais diversão? Não, tá equilibrado. Eu tenho muitos, assim, no caso do Humberto, do Bichinho Doce, os 3 da Cárie, tem muita essa coisa do ensinar. Então, eles são mais didáticos. Mas tem outros que é bem literatura mesmo, que não tem essa pretensão. Tem um pouquinho do jornalismo, né, Mariana? Com certeza. Eu acho que quando eu tô escrevendo, tem muito do jornalismo no meu, sabe? A estrutura dele. Às vezes eu pego e falo, nossa, tá bem uma matéria. É isso que eu ia te perguntar também. De que forma isso te auxilia ou atrapalha para você escrever um texto, você ter que lidar com diferentes linguagens? Eu fico livre, eu não me cobro. Tipo assim, o da Cárie é pra saúde pública, que eu acho que é super importante.
eu até comentei com você numa outra conversa, que é a segunda doença maior do mundo, que perde para gripe. Então, assim, todo mundo tem esse problema de cárie. É absurdo se você fizer uma pesquisa, o idoso, é todas as idades, sabe? Que as pessoas vão no dentista e tiram esses dentes, às vezes nem trata. Então, assim, eu deixo livre. Esse livro é para ensinar. Então, assim, aí outros é mais literatura, então eu também não me cobro muito, não. Aí depende da inspiração que vem aí, Exatamente. né, pro Então, livro. assim, deixa cada um na sua caixinha, assim. Eu não fico só na literatura. E ainda falando sobre inspiração, você mencionou então, né, que na pandemia houve essa dificuldade, né, não tinha muita coisa acontecendo ali dentro de casa, apesar do caos, né, do mundo. Mas então essa inspiração você traz aí do seu cotidiano, por isso é importante estar sempre em contato com as pessoas, Sim. né, e das suas vivências. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contato com outros escritores, outros autores. Nós temos frequentado alguns grupos em comum, não é, de escritores também. Sim. É importante para você esse contato? É muito importante. O que abre de portas, isso começou lá na Bahia. A gente tinha um grupo enorme de autores. Ilhéus também, eu morava em Itabuna, mas Ilhéus também era muito rico culturalmente. Muitos autores infantis. Então, a gente formou uma aliança muito grande. E enriquece muito. Então, assim, abre portas. Você tem companhia nas bienais, nas feiras. E os convites, né? Cada um tem acesso a um núcleo, então há muitos convites e abre portas nas escolas, e a gente sempre estava ali auxiliando. Então, assim, é muito importante. A troca é absurda, porque cada um tem um repertório, cada um tem um nicho. Então, assim, se você tem... eu sou muito observadora, então, assim, você consegue aprender para além do convívio, porque você está ali observando e aprendendo com eles. Bom, e além disso, você procurou também se especializar na literatura infanto-juvenil, fez uma pós-graduação. Sim. Qual que foi a importância dela? O que essa pós-graduação te trouxe? Tudo, né? Até dificuldade de escrever poesia. Não sei. Quando entrou na matéria de poesia, eu falei, preciso fazer um grupo. Eu não vou conseguir fazer poesia. Então, assim, eu tenho uma dificuldade gigantesca de fazer poesia. Eu acho, assim, de todo esse leque da escrita, a poesia é mais difícil. Então, até nisso, você percebe também o seu limite, né? Então, foi assim, desde abrir portas e você ter acesso a textos que é muito trancado, né? Você acha que você tem acesso a tudo porque você tem internet? Não. Eu percebi na pós-graduação que tem conteúdos que é trancado a 7 chaves. Se você não paga por aquele conteúdo, se você não tem uma pós-graduação, ele não está tão assim disponível. Então, enriquecedor. E a partir daí mudou alguma coisa na sua visão do mercado também? Não, porque eu acho que o mercado é o dia a dia, né? Acho que em relação ao mercado, não. Ele é complicadinho, sim, mas estamos aí, eu faço com muito prazer. Tá conseguindo publicar 15 livros já, não é para todo escritor também. É bastante, é bastante. E você tem trabalhado nas escolas ainda, esses livros? Tenho. Como que é esse contato com as crianças, com os alunos? É incrível, né? Cada escola é uma escola, cada criança é uma criança, porque você pega crianças que nunca leu. Então, assim, hoje eu já consigo identificar. E tem crianças que, tipo, te vê um pouco como artista, né? Então, eu sempre escrevo para criança de uma forma muito simples. Os meus textos são super curtos. Então, eu escrevo para que a criança leia e ela tenha a sensação de que eu consegui, sabe? Que eu li um livro. Porque, às vezes, ela pega um livro muito grande e ela se perde. Ela cansa, ela acha o personagem chato. Então, assim, eu escrevo pouco, sabe, para que ela entenda e que ela tenha aquela sensação de vitória. Tipo, eu terminei é simples, é fácil ler, semana que vem eu quero outro. Para ela não ficar naquele ócio, porque ler é demorado, né, Mariana? Sim. Você vai ler, você demora ali um tempo. E aí depende também do incentivo dos pais em casa, né? Como que é na sua casa, com a sua família, essa questão da leitura? Não, eu nasci numa família não leitora. Eu sou a única que leio, eu leio todos os dias. Então, assim, todo o tempo livre que eu tenho, o tempo livre que eu tenho, eu tô lendo. Então, assim, começou, é meu. Eu comecei a ler muito desde sempre e vim até hoje lendo. Então, assim, a Sara lê menos do que eu gostaria, mas lê muito. Então, assim, eu deixo fluir, não cobro não. Tem que ser um prazer, tem que ter essa consciência da importância da literatura.
Não tem essa obrigação, então, que é inclusive um obstáculo para muitos jovens, né? Ver a leitura como obrigação na escola, para o vestibular, e aí acaba perdendo interesse também. Então, assim, até os temas dessa área eu deixo super livre. Se ela lê coisas que eu falo, eu não vou ler isso. Às vezes livros densos, assim, eu deixo ela muito livre. Então, ela tem um gosto de literatura completamente diferente do meu. Então, eu não travo ela. Ela vai ler no tempo dela, quando ela quiser. Eu acho que é esse o caminho. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus próximos projetos, que você vem trabalhando em mais livros agora. Mariana, tenho. E novamente vem a Sara. Ela falou assim, mãe, por que você não faz um livro sobre pirata? Falei, Sara, pirata, não sei nem por onde começar. Pirata não. Aí ela falou assim, deixa eu ler o que eu estou escrevendo. Eu não sabia que a Sara escrevia. Imagina, ela pega o celular dela e lê assim umas 18 páginas de um livro sobre pirata. É uma literatura, é literatura, só que é para criança da idade dela. Sim. Ela falou, mãe, não é para criança, não é seu público. E eu fiquei assim, impactadíssima. Eu falei, não é possível que você conseguiu fazer isso. E eu falei, tá, vou fazer. Estou escrevendo um livro sobre pirata. Então eu queria, até tipo assim, eu planejei ele pro ano que vem para a Bienal do Livro, São Paulo. E eu tô acreditando no projeto, assim, tá bonito. Inspirado nessa escrita dela mesmo. Exatamente, que eu fiquei assim, fiquei impactada. Porque eu não sabia que ela escrevia. E foi um desafio para mim também fazer sobre pirata, que é um tema, achei novo. Diferente, né? Diferente. É bom que te desafia agora, né? Escrever coisas novas. Exatamente. Além disso, quais são os planos aí para os próximos meses, né? No setor aí da literatura? Não, acho que é isso. Eu tô com alguns projetos em Frutal, mas assim, de fazer sessões de autógrafo. Então, eu tô aí em Rio Preto, vai fazer 3 meses. O meu retorno. Então, tá bem no início, então tô sentindo ainda o mercado. Você já sentiu aí do meio cultural de São José do Rio Preto? É incrível, né? Eu acho que as portas se abriram, eu já consegui fazer algumas coisas aqui, já tenho um agendamento para outubro da Semana da Criança, com o livro Bailarina Rasgada, que é sobre balé. Então, assim, eu achei que tá fluindo, porque só tenho 3 meses aqui, já estou aqui com você, então, assim, acho que vai dar tudo certo por aqui também. Que bom, foi um prazer falar com você, Jussiele, e a gente está sempre aqui de portas abertas para te receber com as novidades aí, com os novos livros. Combinado, obrigada, Mariana, um prazer. Obrigada. Obrigada. Bom, obrigada a você também que acompanhou o nosso bate-papo aqui. Lembrando que nós estamos no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Podem mandar recados lá pra gente, sugestões de pauta, se você quiser participar também deste programa. Se você for escritor, leitor, professor, gostar de falar sobre literatura, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Até o próximo programa.